Sejam bem-vindos à nossa teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2021. né? Quem não me conhece, eu sou o Pedro Varenga, eu ocupo a posição de diretor de RI e M&A da companhia. Comigo, hoje estão presentes aqui o Pedro Ripper, nosso CEO, o André Veloso, o nosso CFO, e o João Stricker, nosso VP de Operações Brasil e Latam. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão não só nos ouvir durante a teleconferência, mas também visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação. Adicionalmente, todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso assim desejem. No canto inferior direito há um botão Interpretation, basta clicar e selecionar a língua desejada. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the Interpretation button on the bottom right corner and choose the option English. Logo após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Bimob, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bimob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Pedro Ripper, que fará os comentários sobre os resultados desse trimestre. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Obrigado, Pedro. Bem, antes de tudo, bom dia, e é um prazer estar aqui novamente para compartilhar nossos resultados agora do quarto trimestre de 2021 e também fazer um apanhado do fechamento do ano fiscal. Obrigado aqui por os nossos investidores, analistas e pessoas em geral interessados pela Bimob em geral de investir aqui os próximos minutos para conhecer um pouco mais dos resultados. Bem, começando como sempre, eu acho que vale fazer uma pequena recapitulação um pouco do nosso modelo de negócio que ele vem evoluindo. Na sua essência, a Bimob é uma empresa de tecnologia que tem um modelo de negócio um pouco diferente, que chama-se B2B2C. Ou seja, nós servimos o cliente, o consumidor final, mas praticamente sempre em parcerias com grandes empresas. Historicamente, operadoras de telefonia móvel e, mais recentemente, fintechs, e no futuro próximo, algumas empresas no setor de utilities. A gente oferece soluções através desses parceiros em principalmente 4 linhas de negócio: assinaturas de serviços digitais, que foi a origem da Bimob. Depois, a gente gradualmente diversificou um serviço que a gente chama de microfinanças, são microempréstimos, seguido da inclusão de soluções de meios de pagamento, e isso tudo suportado por algumas plataformas que a gente acaba fazendo uma relação B2B. Todos esses serviços, de certa forma, eles são potencializados por uma plataforma que a gente chama de Loop, que é uma grande plataforma de campanhas digitais, que é uma maneira de ser efetivo ao chegar no cliente final, mantendo um modelo de crescimento sustentável. Através dessas parcerias, a gente acaba tocando um pouco mais de 2,5 bilhões de usuários finais, e a gente tem uma ênfase normalmente em países emergentes, onde você tem demandas socioeconômicas muito parecidas. Dito isso, indo aqui para o próximo slide, a gente normalmente busca crescimento em cima de 3 alavancas. Eu acho que isso é um modelo importante para entender como é que a gente olha para o futuro e como é que a gente, de certa forma, divide as nossas iniciativas e o nosso tempo. A gente pode crescer, de uma primeira maneira, trazendo novas soluções com os mesmos parceiros que a gente já tem, para, de certa forma, aumentar nosso share of wallet do mesmo cliente na ponta final. Então, o exemplo de quando a gente tinha só assinaturas de serviços digitais, depois a gente diversificou e trouxe soluções de microfinanciamento depois de pagamento, é um exemplo dessa forma de crescimento. A segunda forma de crescimento é a gente, no fundo, expandindo o mercado que a gente atua em termos de alcance, fazendo novas parcerias ou entrando em novos países. Então, cada vez que a gente faz uma nova parceria ou com uma operadora, ou com uma fintech, ou a gente entra em um novo país, a gente aumenta o nosso mercado endereçável. E o terceiro e último alavanca é a ideia de que, mesmo em serviços já lançados, com parceiros já lançados, você pode fazer uso de campanhas digitais para você aumentar a sua penetração naquela base endereçável de usuários. Na vida real, essas coisas acontecem de maneira concomitante, mas são 3 eixos que permitem a empresa poder crescer de maneira mais acelerada.
de certa forma, nossos investimentos de tempo acabam se dividindo entre os três. Construindo para o próximo slide, acho que também vale uma pequena foto de como é que está a nossa distribuição hoje, do ponto de vista de geografia e de times. A gente continua uma empresa bastante diversificada do ponto de vista geográfico, apesar de nós sermos uma empresa brasileira, como origem, a gente se tornou uma multinacional, a gente está hoje em 42 países. Nesse último ano, a gente entrou em mais 4 novos países. A gente acaba, através desses parceiros nesses países, tendo acesso a um mercado bastante amplo, como eu comentei há um minuto atrás. Nossa equipe tem um pouco mais de 700 colaboradores, chamamos carinhosamente de B-Mobbers, e a gente acaba tendo uma ênfase de perfil profissional bastante focado em tecnologia e produtos. Então, um pouco mais de 3/4 da nossa equipe acaba tendo esse perfil. Obviamente, como um diferencial para atrair talentos, que é um dos principais desafios hoje no mercado de tecnologia, a gente luta para ter um ambiente bastante transparente, meritocrático, e a gente é uma empresa Great Place to Work, já fazem agora 6 anos seguidos, sempre bastante bem posicionado. Seguindo mais um slide, aqui a gente traz algumas informações novas, né? Que é um pouco também um apanhado do ano. A gente começa reforçando que a gente fez 2 deals, 2 aquisições, que de certa forma eram pilares importantes da diversificação e crescimento que a gente busca ter para os próximos anos. A gente considera que são razoavelmente transformacionais esses deals. A gente, com isso, conseguiu, alavancando o que a gente já tinha, mais algum desses novos deals, ter uma base de parceiros ativos de 95 dessas empresas, nesse modelo B2B2C. E isso é uma das nossas fortalezas. Se a gente olhar abaixo, vocês vão ver que tem uma série de pequenos números, né? 78, 18, 5, 22. O que são esses números? São em quantos dos parceiros que eu tenho cada tipo de solução. Então, a gente vê que assinaturas digitais, que são o nosso serviço mais maduro, a gente, de fato, já está presente em boa parte dos nossos parceiros atuais. Microfinanças, claramente, está num nível de maturidade muito menor, onde a gente só tem, dos nossos 95 atuais parceiros, só trabalha com 18 deles nessa modalidade. Já meios de pagamento, que foi a última a entrar no nosso portfólio, a gente tem só 5 dos 95 que a gente trabalha nessa modalidade. E no negócio de plataformas, a gente tem 2 tipos de plataformas. Uma que a gente chama de Loop, que é uma plataforma que ela não é uma geradora de receita, ela é um habilitador para que a gente possa vender os demais serviços. E a gente conta com 22 parceiros que têm elas hoje em operação. E a gente tem as demais plataformas que aí sim são geradoras de receita, que a gente está em 17. Então, vou mostrar um pouco mais para frente, mas é um bom indicador. E à direita a gente vê um pouco as evoluções no último ano e como é que a gente cresceu esse leque de parceiros. Essa visão da direita, pode voltar um minuto, por favor, Pedro. Esse gráfico aqui é um pouco denso, mas vale a pena também passá-lo. Esse também é um motivo de bastante orgulho. Além dos indicadores financeiros que a gente vai mostrar e operacionais, ele mostra um pouco como é que a gente diversificou o negócio no decorrer dos últimos 12 meses e como é que ele vai se tornando mais resiliente e com mais frentes possíveis de crescimento. No anel interno, vocês têm uma quebra, que a gente vai mostrar novamente mais à frente, que é como é que no último trimestre a nossa receita se dividiu dentro dessas 4 famílias de soluções. Então, no nosso portfólio, as assinaturas digitais representaram mais ou menos 40%, microfinanças um pouco menos de 13%, soluções de pagamento 23% e as de plataforma 25%. Então, você vê que já começa a ter uma empresa que tem várias avenidas de crescimento, mas com receitas mais equilibradas entre elas. Para quem acompanha a gente há mais tempo, assinaturas, quando a gente abriu o capital, era próximo de quase 80%, 70% é alto por cento da nossa receita. Quando a gente vai para o anel mais externo desse gráfico, a gente mostra como é que a gente acaba tendo muito pouca dependência de qualquer parceiro individual. Então, óbvio que é bom ter parceiros grandes e relevantes, mas a gente acha também que parte da saúde do negócio é você ter isso de maneira bem distribuída. Então, isso aqui dá uma boa sensibilidade de como é que hoje a receita se divide inicialmente por tipo de solução e dentro de cada solução, mais ou menos como é que é o pareto de distribuição de vários parceiros. A tendência aqui é que esse modelo continue gradualmente se diversificando mais, o que, na nossa visão, tem 2 efeitos positivos. O da resiliência, que eu já comentei, e sustentabilidade do resultado, e a segunda, você acaba tendo mais um drive de crescimento, que eventualmente parceiros que já estão mais penetrados, você vai crescer menos, e na medida que tem parceiros que ainda estão muito subpenetrados, você tem ainda bastante espaço de crescimento. Continuando, e aí falando um pouco de portfólio,
Essa reunião de hoje ela marca uma mudança da forma que a gente vai reportar resultados e de como a gente vai compartilhar alguns indicadores operacionais. Até a nossa última reunião, a gente dividia o nosso resultado em 3 linhas de negócio. E a gente achava que era um bom balanço para refletir os negócios da empresa até então. Feitas as aquisições, a gente acha que é razoável a gente dar uma visão um pouco mais granular, que com isso a gente consiga dar uma compreensão melhor para os nossos investidores, analistas, de como é que o nosso negócio funciona. Então, em grandes linhas, a gente divide nosso portfólio de soluções nesses 4 grandes grupos, dos quais a assinatura de serviço é a mesma que a gente tinha antes, então nenhuma mudança aqui. A principal mudança é que até então a gente tinha uma linha chamada microfinanças, que dentro dela englobava os nanocredits, as microfinanças propriamente ditos, e a linha de pagamentos digitais. Com o crescimento expressivo que a gente teve nessas 2 linhas de negócio, a gente acha interessante agora segregar as duas, e daqui para frente a gente vai começar a dar visibilidade trimestre a trimestre, individualmente para cada uma dessas linhas. E a última, que é a da direita, é o business de plataforma. Como eu comentei, uma parte deles não é uma fonte geradora de receita, que é aquela linha do Loop. As demais plataformas, essa sim, e a gente vai continuar também fazendo disclosure de receitas segregadas. Com essa compreensão feita, aí vamos para o próximo slide, que a gente já pode falar um pouquinho dos indicadores operacionais. Aqui também tem uma novidade. Na medida que agora a gente tem 4 linhas de negócio segregadas, a gente tem agora 2 famílias de indicadores operacionais. Como a gente é uma empresa de modelo de negócio B2B2C, a gente tem uma parte dos indicadores, são os indicadores da relação B2B, ou seja, quantos parceiros que a gente conquistou e tem, em qualquer momento no tempo, trabalhando com nossos serviços em operação. Então, aqui fica mais ou menos explicativo. Em serviços de assinaturas, a gente está hoje trabalhando com 78 operadoras, dos quais aqui 76 são operadoras móveis e 2 são fintechs. Em microfinanças, a gente tem 18 parceiros. Em meios de pagamento digitais, que é uma solução vertical de pagamento, hoje está restrito a operadoras móveis, na verdade, operadoras de telecomunicações, que são 5, temporariamente só no Brasil. Obviamente, aqui existem 2 intenções, uma de diversificação geográfica e uma de diversificação setorial. A gente pretende aqui expandir essas soluções verticais para o segmento de utilities também. E, por último, a gente tem plataformas geradoras de receita em 17 operadoras. Então, a gente daqui para frente vai prestar contas de como é que a gente tem aumentado o nosso footprint, o nosso alcance através de parceiros, são os indicadores B2B. Quando a gente vai para o próximo slide, a gente vê uma outra face dessas mesmas linhas de negócio, que são os indicadores B2C do B2B2C, ou seja, que lá na ponta, ou seja, passada a relação comercial B2B, a gente serve o consumidor final, e aí para cada um desses 3 negócios que tem uma relação B2C, a gente tem indicadores que a gente acha que são os mais representativos para entender o direcionamento do negócio. Então, em assinaturas digitais, a gente está usando o mesmo indicador que a gente continuava tendo, então tem um histórico longo, que é a evolução das assinaturas, dos clientes pagantes. A segundo indicador, quando a gente vai para microfinanças, que agora é só tema de adiantamento de saldo e de scoring, é o número de transações. A gente acha que é o melhor indicador, dado que o ticket e a rentabilidade por transação é muito parecido. Já meio de pagamento, a gente adotou um indicador mais padrão para esse setor, que é o TPV, né? O Total Payment Value, o valor total processado de pagamento, e ao invés do número de transações. Como o nosso take rate acaba sendo proporcional muitas vezes ao valor da transação, é um indicador que conversa mais com a nossa receita, com a nossa rentabilidade. Então, como vocês podem ver aqui, a gente teve crescimentos expressivos, tanto em microfinanças como área de pagamento digital. A área de aplicativos também foi bem, tá? Apesar de ter um crescimento menos expressivo quando você olha uma visão ano contra ano, mas em receita ela também cresceu. No caso de transações de microfinanças e pagamentos digitais, aqui tem 2 fenômenos somados. Você teve um crescimento orgânico, do que a Bimob já tinha quanto isso, que foi acentuado na medida que agora a gente começa a consolidar o resultado das empresas adquiridas. Mais um dado para a gente olhar esses números sobre a lente correta. No caso de microfinanças, a gente conta com 2 meses de TIAXA no Q3, que foi um número que a gente comunicou um tempo atrás, e a gente passa a ter um trimestre completo dos números da TIAXA incorporados no Q4, que está aqui. Já no caso de meio de pagamento, a gente, na verdade, em Q4,
é o primeiro trimestre que a gente tem algum número integrado no M4U, e nesse caso não é um trimestre completo ainda, a gente só conta com 2 meses do impacto da integração da aquisição da M4U. Então, aqui ainda tem olhando para frente, em Q1 a gente vai ser nosso primeiro trimestre completo, onde a gente passa a ter 2 operações, contando um trimestre inteiro. Seguindo para o próximo slide, a gente começa a dar um pouco a visão da receita do trimestre e uma visão anual. No trimestre, ano contra ano, a gente acabou tendo um crescimento de 100% na receita líquida e numa visão ano de 36%. E aí eu faço uma pequena pausa para explicar, a gente está usando um conceito de receita ajustada, que às vezes é um conceito às vezes não tão comum. E aí, só para entender um pouco como é que é a nossa receita e o que está sendo ajustado propriamente dito. E todas as nossas linhas de negócio, no modelo B2B2C, a gente acaba só declarando receita que passa dentro do nosso balanço. A receita que é o nosso percentual de qualquer transação que a gente opera. Então, me explicando. Em assinaturas digitais, a operadora tem um percentual dessa receita, mas a parte que cabe dentro nas nossas demonstrações financeiras é só o nosso percentual. Você tem um valor maior, que é como se fosse um GMV, e a gente só considera a receita que é a nossa percentual. Quando a gente faz as microfinanças e adianta um pacote de voz, de dados, é a mesma lógica. A gente só contabiliza dentro da nossa receita o percentual que cabe à Bimob. A distorção aqui é na área de meio de pagamentos, na grande maioria das vezes, é a mesma coisa. A receita que a gente considera é só o nosso take rate pelo serviço prestado de fazer o processamento, a orquestração de pagamentos. Em alguns poucos contratos, a gente faz um papel de subadquirente, onde essa receita passa por dentro do balanço da Bimob. E aí, para a gente fazer uma comparação de likes for likes, a gente criou esse conceito de receita ajustada, onde a gente expurga essa receita que seria meramente um pass-through dessa venda. Ou seja, a Bimob, em grandes linhas, só para uma visão anualizada, a gente opera um TPV de uns 6 bi, dos quais um percentual desse acaba passando por dentro do nosso balanço. Quando você expurga esses 2 itens, a gente cria essa receita líquida ajustada, que é muito mais comparável com as outras linhas de negócio, e acho que é uma maneira mais saudável e talvez transparente de entender nossos números. Para quem for depois olhar o número contábil, vocês vão ver que o número é significativamente maior que esse. Mas a gente acha que essa é a maneira mais adequada e correta de enxergar a evolução e entender como é que o negócio tem progredido. Feito esse introito, eu acho que aí, terminando aqui, a gente continua dando uma visão de como é que tem sido a quebra geográfica, ou seja, a gente está no nosso trimestre com o maior mix internacional, praticamente a gente está meio a meio da nossa receita dividida entre mercado doméstico e mercado internacional. No Q1, não numa linha da guidance, mas numa linha de dar uma explicação, provavelmente a área doméstica deve aumentar um pouco mais, na medida que a gente vai ter um mês a mais de consolidação do resultado da M4U. Então, independente dos crescimentos específicos de cada uma linha de negócio, a tendência é o mercado doméstico ganhar um pouco de share em função da gente contabilizar um trimestre completo. Quando a gente olha a evolução de participação por linha de negócio, a gente resolveu abrir também o passado para poder fazer uma comparação mais normalizada. Então, microfinanças que antes era totalmente integrada, a gente mostra quanto que era cada um nesse mesmo período no ano passado, ou seja, você tinha lá um 4,8, 2,5, que eram as 2 linhas de pagamento de microfinanças, e a assinatura, como eu comentei, ainda era mais de 70% do negócio. Q4, meio repetindo aquele gráfico que eu mostrei ontem, você vê que a receita já começa a ficar muito mais balanceada e criando aí tanto oportunidades de crescimento maiores, olhando para 2022, 2023, como cria uma empresa mais balanceada e mais resiliente. No próximo slide, eu passo a palavra aqui para o nosso CFO, o André Veloso, que vai explicar um pouco dos demais indicadores financeiros. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Então, conforme salientado pelo Pedro, acho que antes de mais nada, vale a pena a gente lembrar, né, que os números que a gente está apresentando no quarto TRI já sofrem influência da consolidação, né, completa de Tiax ao longo do trimestre e a influência também da M4U de 2 meses, né, na medida que a conclusão da transação ocorreu no dia 3 de novembro. Além disso, dada a natureza, né, dos negócios adquiridos, além dos gastos, né, com marketing para aquisição de clientes e o licenciamento de uso, né, dos desenvolvedores lá de aplicativos, né, que perfaziam os principais itens de custo do negócio tradicional da Bimob, a gente passou, a partir desse trimestre também,
a incluir uma linha de chargeback e MDR, que são os principais itens de custo também dessas empresas que a gente acabou de adquirir. Então, feito isso, a gente vai para a explicação aqui do comportamento, né, da margem bruta ajustada. A gente nota um crescimento ali de 102% no trimestre, né, com uma margem praticamente estável ao redor de 70%, enquanto na comparação anual, o crescimento foi da ordem de 41%, também com uma melhora de margem, nesse caso, em função do aumento da participação de microfinanças e PAS na nossa receita total. Quando a gente observa as despesas administrativas, dada a natureza dos negócios que a gente adquiriu recentemente, né, mais concentrados lá em OPEX, a gente nota um crescimento grande, tá, na linha de despesa que salta no trimestre de 18 milhões para aproximadamente 47 na visão trimestral, né, ano contra ano, e numa visão anual de 68 para 106 milhões de reais. Os dois itens mais relevantes de despesa, né, que basicamente são pessoal e as despesas de hosting, explicam boa parte dessa variação, e a gente já tem levado adiante um plano para a captura de sinergias que começará a ser refletido gradualmente no nosso resultado a partir do primeiro trimestre agora de 2022. Com isso, a gente apurou um EBITDA ajustado, tá, na visão trimestral 61% superior ao igual período do ano anterior, tá, atingindo 42 milhões de reais, e numa visão anual um crescimento aí da ordem de 30%, atingindo 121 milhões de reais, com leve decrescimento ali de margem em função da explicação que eu acabei de dar. Conforme eu salientei, estamos trabalhando na captura de sinergias, dado que existem muitas opcionalidades associadas a esses dois deals. Avançando para o próximo slide, onde a gente apresenta o lucro líquido ajustado, aqui eu acho que tivemos uma performance realmente muito boa, tanto na visão trimestral quanto na visão anual. Né? Na visão trimestral, o crescimento aí foi de quase 4 vezes mais do que o período apurado em 2020, onde agora no fechamento do último trimestre desse ano a gente atingiu 27 milhões de reais e basicamente dobramos o lucro numa visão anual comparativamente a 2020. Dentre os principais fatores, tá, que explicam o comportamento desse indicador, existe uma série de vetores, tanto positivos quanto negativos, que a gente apresenta no quadro ali superior à direita. Então, além do EBITDA ajustado em termos nominais, né, que foi maior, a gente também teve um resultado financeiro bem maior em 2021, fruto da posição média de caixa que a gente manteve ao longo do ano, fruto do IPO, né, onde a gente acabou fechando agora 2021 com 513 milhões de posição final de caixa. Além disso, implementamos uma iniciativa de planejamento tributário, né, para tratar de maneira mais eficiente o lucro auferido no exterior, que vai trazer agora de maneira recorrente também uma redução da alíquota efetiva de imposto de renda. E, por fim, também como efeito positivo, né, a gente tinha no finalzinho do ano passado implementado um segundo programa de recompra de ações através de swap, e ele trouxe no período um resultado ali positivo de mais ou menos 700 mil reais. Todos esses vetores positivos eles foram parcialmente offsetados por um maior nível, né, de depreciação e amortização das empresas que a gente adquiriu, além agora quando da conclusão dos dois deals, a gente começou a amortizar a parcela do ágio alocado, por enquanto ainda sem efeito fiscal, dado que não houve incorporação. E, por fim, uma variação cambial também com efeito negativo da parcela de earn-out que a gente vai pagar agora no começo de 2022, relativa à transação da Tiax. Com isso, a gente deve pagar o dividendo mínimo obrigatório agora no dia 12 de abril, e aproximadamente um pouco menos de 18 milhões de reais. Quando a gente observa ali no canto esquerdo, né, inferior do nosso slide, a métrica de fluxo operacional, que no nosso caso aqui é o EBITDA menos CAPEX, a gente nota um crescimento de 47% na visão trimestral, né, com uma margem ainda elevada ali na faixa de 76%, e quando a gente observa a visão anual, o crescimento se deu da ordem de 22%, também com uma margem
bastante elevada na faixa de 80%. Isso dado também um nível de CAPEX ali um pouquinho mais alto dos ativos que a gente adquiriu. Com isso, eu passo a palavra novamente para o Pedro, que tecerá as observações aí finais com relação à apresentação. Obrigado a todos. Perfeito, André. Antes da gente ir para o fechamento e fazer um resumo, eu acho que a gente tem um tema que a gente acha de bom tom a gente destacar. A Bemob, como eu comentado, a gente tem operações internacionais em diversos países, dos quais tem, em específico, na Ucrânia e na Rússia, a gente não só tem operações, como a gente tem uma equipe. A gente tem 35 pessoas baseadas na Ucrânia e uma pessoa baseada na Rússia. A gente tomou uma iniciativa agora, de certa forma acertada, uma pena que a gente não tomou ainda mais cedo, de encorajar a equipe da Ucrânia a tentar buscar um lugar mais seguro, isso ainda antes dos conflitos estourarem. Obviamente já tinha uma pressão. E um pouco o resultado disso é que uma parte material da equipe conseguiu se deslocar a tempo. Então, você tem aí próximo de 60%, um pouco menos, das pessoas que estão hoje já fora da Ucrânia e operando normalmente, ou melhor, normalmente dentro do possível, né? As pessoas, obviamente, não estão ainda com suas casas, então se alocaram temporariamente, mas, de certa forma, garantindo a continuidade do negócio, na medida que a Ucrânia já tem dois papéis, né? A geografia ucrânia, ela é uma geografia que tem uma receita própria e ela também tinha pessoas que suportam outras áreas. Do ponto de vista desse segundo tema, através de planos de contingência entre outras pessoas e as próprias pessoas da Ucrânia, a gente conseguiu garantir 100% da continuidade do negócio. Do ponto de vista das receitas que estão associadas à geografia propriamente dita, a gente tem por volta de 5% da geografia concentrada nessa receita. E adiantando um pouco aqui, no primeiro trimestre o impacto ainda é muito pequeno, mas a gente acha que é de bom tom mostrar que essa receita aqui está sob alto risco e a duração desse risco, obviamente, está diretamente ligado à duração do conflito, que a gente hoje não tem a menor visibilidade. Pode estar sendo um conflito como se pode se encerrar daqui a algumas semanas, como ele pode se alongar por mais de um ano. Obviamente, estamos numa torcida forte aqui que a gente consiga manter toda a nossa equipe bem e que o conflito cesse o mais rápido possível. Mas eu acho que, para quem quiser modelar um pouco o impacto, eu acho que aqui vocês têm um pouco os elementos para entender aonde está circunscrito, a ordem de grandeza é essa, do que a gente está exposto. E do ponto de vista do time, a boa notícia, se é que dá para citar alguma boa notícia associada a um tema tão triste, é que até o momento a nossa equipe toda e sua família direta também, com agravante no nosso caso, que 100% da equipe da Ucrânia são locais. Então, diferente de outras multinacionais, que o problema de ter as pessoas lá é mais um problema de logística, de como é que você tirar as pessoas, na prática isso se aplica menos aqui, que primeiro é uma prerrogativa do time se quer sair ou ficar, e agora, para os homens aqui de maiores de idade, até 60 anos, eles não podem sair. Então, em linhas gerais, as pessoas também, temos só 2 pessoas em Kiev que já saíram, que é onde está o conflito mais acentuado, e o resto do nosso time está em Odessa, que é uma região que até então está um pouco às margens do campo de batalha, e o plano B das pessoas aqui é mais para o lado oeste, como vocês podem ver aqui no mapa, é uma área onde o conflito armado ainda não chegou. Mas é sim uma situação bastante densa e tensa, e acho que aqui com isso aqui vocês têm um pouco de visibilidade que o impacto financeiro não é material, mas obviamente o nosso impacto aqui emocional é bastante grande. Seguindo para o último slide, fazendo um fechamento, eu acho que as mensagens que ficam é o seguinte, assim, a gente está bem contente, olhando para trás, não no intuito aqui de ficar se autocongratulando aqui, dando tapinha nas costas, mas eu acho que a gente fez algumas indicações quando a gente abriu capital há mais ou menos um ano atrás, de que a gente se propunha a fazer no nosso primeiro ano, e a gente praticamente, em todas as métricas, a gente ficou materialmente acima. A gente teve um ano orgânico sólido, a gente conseguiu dar uma boa diversificação da natureza das receitas, nos colocando em áreas com potencial de crescimento mais acelerado. A gente conseguiu, praticamente em todos os indicadores, ter um crescimento expressivo. A gente estreitou ainda mais as relações que a gente tinha com nossos atuais parceiros de telecom,
e a gente fez, ao mesmo tempo, algumas incursões importantes em novos setores, que acho que vão ser muito importantes numa janela de 3, 4 anos, olhando para frente. Inicialmente, o foco foi em fintechs, que a gente já comunicou 2, em breve terão outras que a gente vai comunicar. Da mesma maneira que eu dei um teaser num setor antes da gente ter um cliente confirmado, aqui eu faço o mesmo. A nossa próxima onda aqui é o setor de utilities, especificamente com ênfase em distribuição de energia, que acaba sendo uma indústria que tem alguns desafios parecidos nos elos que a gente carrega, que a gente trabalha com os de telecom. Então, esperem notícias em breve, com os primeiros resultados desses investimentos comerciais e de produtos que a gente vai alavancar essas competências, principalmente na área de meio de pagamento. Depois de feitas as aquisições, mas dado o resultado do ano bom, a gente ainda está bastante capitalizado. Então, antes que já me perguntem, não mudou a estratégia de M&A. Talvez a única coisa que tenha mudado é que agora eu divido essa estratégia de M&A com 2 alvos, né? Alvos externos. A gente continua olhando empresas super interessantes que complementam bem essa jornada que a gente já começou há alguns anos. Mas, obviamente, enquanto a gente tiver uma apreciação como a atual, a gente continua achando que a Bimob também é um bom investimento. E, nesse sentido, a nossa intenção é continuar gradualmente fazendo programas de recompra. No seu devido momento, a gente tem um programa aberto que está próximo de chegar no final, mas direcionalmente a intenção da empresa, nessa faixa de preço, é fazer uma alocação inteligente de capital, ora recomprando ações, ao mesmo tempo sem abrir mão. Essa é a vantagem de estar bem capitalizado. A gente está confortável que para os targets principais que a gente identificou, o capital seria suficiente para adquirir as empresas que estão mais quentes e ainda fazer uma compra gradual de recompra gradual de ações, na medida que a empresa também, todas que a gente comprou e a própria Bimob originalmente são geradoras de caixa. E a gente termina assim animado, assim, na verdade já começando o ano, né? Já estamos aqui já terminando o primeiro trimestre de 2022 muito animados. Apesar da macroeconomia do Brasil e desse ambiente de juros altos, a gente não tem sentido esse vento contra, do ponto de vista de macroeconômico, e tem múltiplas frentes de crescimento ainda, onde a nossa penetração é tão baixa que, mesmo tendo algum vento contra pontual, eu acho que vão fazer muito pouca diferença no médio prazo para a empresa. Um tema que não está aqui, e eu acho que também, aproveitando para ressaltar, que acho que também foi uma grande evolução do ano, muito difícil numa empresa de tecnologia, que é basicamente propriedade intelectual e gente, né? Você fazer isso sem bons talentos. Tá? E a gente também fez grandes incursões esse ano. A gente trouxe o André, que está aqui com a gente, e que tem feito muita diferença, vai ser muito importante na medida que a Bimob vai ganhando envergadura. O João, que está sendo recém-chegado, parece que ele já está aqui há 2 anos, mas ele está aqui há menos de 2 anos, 2 meses e meio, mas muito rapidamente ele já está tendo contribuições importantes. O João tem uma experiência muito bacana, ele antes era CMO da TIM e teve experiência em outras empresas de tech, foi o VP da BlackBerry e rapidamente aqui já conhecia muito a Bimob e já entrou jogando. E trouxemos o Felipe Valdez, que eu acho que eu comentei já há algum tempo atrás, que é o CEO da Tiaxa, que é um outro craque, e a gente pretende continuar em 2022 ainda fazendo um reforço do time, que na medida que a gente abre novas frentes e as ambições crescem, a gente dificilmente vai conseguir fazer isso se a gente não tiver um time de primeira, versátil e complementar. Bem, acho que com isso a gente encerra a parte de apresentação. E aí, Pedrão, só para nos dar o guia aqui, como de costume, a gente vai partir agora para a parte de perguntas. Talvez você queira dar uma orientação aqui de como é que a gente vai conduzir, Pedro. Não, perfeito, Pedro. A gente vai, como o Pedro comentou, a ideia é começar a sessão de perguntas e respostas basicamente para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, né, e vocês desejem simplesmente digitar, por favor, fazer na seção Q&A. E aqueles que desejem falar, por favor, clicar na opção Raise Hands. Tá? Eu vou passar aqui a primeira pergunta para o Henrico, do Itaú. Tá? Vou abrir aqui o microfone dele. Henrico, seu microfone já está liberado. Fala, pessoal. Estão me escutando? Perfeito, Henrico. Bom dia. Show de bola. Tudo bom, Ripper? André, João e Alvarenga, obrigado aí pelo
pela apresentação, pelo bate-papo. Acho que assim, duas perguntas, eu tenho mais, vou fazer duas, né, para todo mundo participar. Acho que a primeira, acho que vocês já falaram um pouquinho, mas queria entender um pouco como tem sido essa parte da evolução de microfinanças e PAS, especialmente na Tiaxa, né? Assim, quando a gente olha o TRI anterior, acabou consolidando só 2 meses, né? Então, queria entender um pouco como está sendo aqui o crescimento TRI a TRI, assim, quando a gente olha a Tiaxa, quando a gente olha microfinança e PAS, né? Se a gente fosse olhar um número aqui um pouquinho mais pro forma mesmo. E aí a segunda pergunta, eu sei que assunto chato, né? Nessa parte acho que vocês foram super claros na comunicação e super ativos de já falar qual que seria o impacto, né? Quando a gente olha Ucrânia e Rússia. O Ripper mencionou, né, que de fato o quarto TRI teve muito pouco impacto, mas qual que é o timing disso, né? Operacionalmente, o que acontece, né? Já vai para zero essa receita? Como que funciona os contratos? Assim, só para entender mais o operacional por trás, assim, para quando a gente também pensar aqui em analisar impacto nos nossos números para 2022, né? Perfeito. Então, vamos lá. Vamos dividir nas duas partes. A primeira pergunta, então, primeiro só um esclarecimento. Microfinanças, ele continua tendo, na verdade, duas linhas de negócio embaixo delas. Os chamados nanocredits, são aqueles créditos que a gente adianta uma recarga, a gente adianta um pacote de dados, a gente adianta uma ligação de voz. E ele tem um negócio menor, que a gente brinca que é quase uma startup dentro da Bimob, que é quando a gente faz uma análise de crédito, mas não somos nós dando o crédito, a gente faz um scoring, partindo do conhecimento do cliente de telecom, para que empresas do setor financeiro ou fintechs possam ter uma melhor visibilidade dos clientes que eles vão ceder crédito propriamente dito. Emitir um cartão de crédito, aumentar um volume. E como esse outro negócio ainda é muito menor, a gente acha que faz muito pouco sentido a gente comunicá-lo de maneira segregada. Dito isso, esse trimestre ele teve um misto de 3 fenômenos. Tá? Ele teve um crescimento orgânico de microfinanças tradicionais, tanto no que a Bimob já fazia, no que os contratos que a Tiaxa fazia, são crescimentos modestos, tá? Só para trimestre contra trimestre. E o crescimento mais acentuado foi nesse business que ainda é muito pequeno, ou seja, ele não muda materialmente ponteiro, mas foi o crescimento nessa área de scoring de dados, que hoje ela está restrito só ao México, e em 2022 a gente pretende trazer ela para mais 2 países, dos quais o Brasil é um deles. Em termos do que esperar dessa área, são contratos normalmente de ciclos de venda muito longo, é uma relação muito íntima. A parte boa, a gente está com muitas frentes comerciais, ou seja, o pipeline está muito robusto, muito aberto, mas não é uma coisa que você converte 3, 4 clientes por trimestre. É um processo longo, muitas vezes é quase um namoro de um ano. Então, acho que eu posso dizer, a Tiaxa já se integrou 100% comercialmente com a nossa equipe e a gente quase quadruplicou o pipeline. Isso significa que a receita vai quadruplicar no trimestre que vem? Não, mas significa que se a gente mantiver uma boa conversão de contratos a médio prazo, a gente deveria ver essa linha crescendo de maneira robusta e consistente. O microfinanças, do ponto de vista de credit scoring, esse praticamente dobrou num período muito curto, mas, de novo, como os valores absolutos são muito pequenos ainda, não dá para cantar grandes vitórias, é mais um tema que parece ser muito promissor, e a gente, na medida que a gente está vendo que tem tração, a gente vai tender a expandir para mais países. Se esse negócio se tornar muito material, aí possivelmente a gente venha dar um disclosure disso segregado. Quando você fala do business de plataforma, a intenção no D0 é diferente da área de microfinanças que a gente resolveu ir para praticamente todos os países simultâneos fazendo um processo de comercialização. No caso de plataformas, a gente está sendo mais seletivo. A gente tem algumas plataformas da Tiaxa que são muito fortes na América Latina e que a gente acha que se aplicam em algumas situações específicas em outras partes do mundo. E essas a gente está de maneira cirúrgica levando para outros mercados, e outras não. A gente tem mais a nossa oportunidade mais de crescê-las dentro dos seus próprios mercados domésticos. Então, direcionalmente, eu acho que eles também, a derivada também é de crescimento, eles cresceram no trimestre, mas assim não é uma internacionalização ampla, pelo menos no primeiro momento, como é a que a gente está buscando fazer em microcrédito. Tá? Microcrédito, tirando a parte de scoring, que essa sim é bem cirúrgica, a outra a gente está indo praticamente todos os países, porque o modelo é muito homogêneo. Qualquer país emergente que tem pré-pago acaba tendo uma aderência grande, e aí não preciso fazer escolha país a país. E aí, Rico, mudando para a segunda parte da tua pergunta, e tentando ser um pouquinho mais preciso ainda em termos de impacto, como é que a gente enxerga
do conflito lá Rússia e Ucrânia. Q4, o efeito é zero, tá? Só para deixar claro, em Q4, apesar da situação geopolítica já estava tensa, não teve nenhum efeito prático econômico. Em Q1, dando só um direcional, o impacto está praticamente restrito em março. E aí, que tipo de impacto é esse? Tá? Que, na verdade, começou no início do trimestre, é cambial. Né? Se você tem uma receita num país, o país entra em guerra, é só você seguir como é que foi a flutuação cambial das moedas desse país. Você teve uma depreciação enorme em relação ao dólar e em relação ao real também, aliás, em relação a qualquer moeda. Então, esse é o efeito mais imediato, mesmo quando você não tem efeito operacional, de cara, você já tem um efeito na cabeça do efeito cambial. O que tem acabado acontecendo, as operadoras, na Ucrânia, por exemplo, existem 3 operadoras, dos quais a gente tem relacionamento com todas, e idem na Rússia, com uma operação menor. Na Rússia, a gente, por uma questão até de evitar situações de conflito, a gente não fez um embargo propriamente dito, mas a gente não achou que era de bom tom fazer campanhas de marketing ativas, etc., no meio dessa confusão toda. Então, a tendência ali é uma queda muito gradual da receita da Rússia, que é menos de 1%. Tá? Então, eu acho que não é ali que vai ter algo relevante. Já na Ucrânia, a situação é mais complexa, né? Porque os serviços de telecomunicações, em princípio, eles estão operando todos. Imagina, se são já crítica para a nossa vida no dia a dia, no momento de um conflito como esse, as pessoas querem estar, obviamente, conectadas para poderem se comunicar e avisar para familiares, etc, etc. Então, os operadores ainda estão funcionando. Mas a nossa expectativa realista aqui é que, gradualmente, a tendência é parar de cobrar por esses serviços, na medida que a prioridade é ser as pessoas falarem e trocarem dados. Hoje ainda tem receita, mas a gente prefere trabalhar com um cenário mais ácido, que no decorrer de um mês, talvez mais um mês, essa receita tenda a zero. Se for melhor que isso, ótimo, é um upside, e a gente vai avaliar o que for corretamente ético fazer, mas eu prefiro trabalhar com um cenário mais ácido. E aí a tua segunda pergunta, essa eu realmente não consigo nem opinar, né? Que é quanto tempo dura isso? Imprevisível. O que eu posso te dizer que eu acho que aí sim tem uma previsibilidade, dada a nossa experiência de trabalhar em mercados emergentes em outros países que já passaram por outros tipos de conflito, o rebound, né, a recuperação é muito rápida, a recuperação assim, de semanas. A gente teve, por exemplo, uma revolução em Mianmar, que é uma área que a gente tem uma operação, não sei quem seguiu aí, mas assim, foi uma revolução bastante séria, e uma vez a revolução parando, a gente praticamente voltou aos mesmos patamares de receita em menos de um mês e meio. Então, eu acho que o que dá para esperar essa receita vai cair, e eu acho que, se quiser pegar o pior cenário, assuma que ela vá para zero a partir de algum momento em abril, e ela volta em algum momento no tempo, e quando volta rápido. Eu acho que são as únicas coisas que eu me sinto confortável de dar um chute educado. Qualquer coisa além disso, vocês estão tão bem informados quanto eu, olhar as notícias e torcer a favor de que o conflito pare o mais rápido possível. Ico, acho que era isso. Era aí, não. Super claro, super claro. Deu para entender direitinho assim, como seria a evolução. Obrigado, Ripper. Perfeito. Até mais, obrigado. bom dia para vocês. Valeu. Pedrão, qual é a próxima aqui? Próxima pergunta vem do Marco Nardini, da XP. Vou liberar aqui o microfone dele. Marco, pode prosseguir. Opa, e aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando? Perfeito, Marco. Boa. Bom dia, Pedro. Bom dia, André, Sticker, Alvarenga, tudo bem? Primeiro aí, parabéns pelos resultados e obrigado por pegar minha pergunta. Na verdade, eu tenho duas aqui do meu lado, se vocês me permitem. Primeiro, eu queria abordar um pouquinho sobre o mercado de utility que vocês vêm comentando. O que vocês podem compartilhar com a gente sobre o potencial que vocês têm nesse mercado e aí o tamanho que pretendem atingir, por favor. E a segunda é sobre a M4U. Eu queria saber um pouco o que vocês também conseguem compartilhar com a gente sobre os próximos passos da empresa e o processo de internacionalização aí da M4U em termos de timing e desafios. Bom, é isso aqui do meu lado e obrigado e parabéns aí de novo pelos resultados. Perfeito, Marco. Então, vamos lá. Em relação à primeira parte, obviamente, aqui eu vou ser mais econômico um pouco,
mas eu posso descrever um pouco a tese sem entregar detalhes demais, né? A entrada de utilities que a gente está olhando é especificamente na área de uma solução vertical de meio de pagamento, ou seja, não incorpora todo o nosso portfólio. Então, é ligado a isso e a canais digitais. E aí eu vou fazer um paralelo com o telecom, que eu acho que ele acaba sendo didático e ajuda vocês a entenderem um pouco o nosso modelo mental. O que a gente fez em telecom nessa área e por que a gente acha que tem demanda parecida na área de utilities, né? Telecom, historicamente, principalmente quando você vai para o segmento de renda mais baixo, o pré-pago, era um relacionamento, seja de pagamento ou mesmo um relacionamento de troca de informação, muito físico e pouco digital, historicamente. Então, você olha 5 anos atrás, 30% das recargas elas eram digitais e o grosso das pessoas compravam em comércio físico, com dinheiro, as suas recargas. A gente, seja no pré-pago ou mesmo em outros segmentos, como segmento controle, a gente acabou se parceirando com o setor de telecom, trazendo 2 competências que a gente juntos construiu bastante valor para o setor. O primeiro foi de como é que a gente faz uso de canais digitais de maneira mais ativa, né? Para que esse cliente interaja de maneira digital com a maneira mais eficiente, mais barata, de maneira de você estar mais próximo desse cliente. E um subset desse tema, de como é que você migra esse cliente, que tipicamente tinha um custo de arrecadação mais caro, físico, e você traz ele para meios de pagamentos digitais. Como é que você traz o sujeito que faz uma recarga física, agora ele paga no cartão de crédito, no cartão de débito, no Pix, e usando esses demais canais digitais. Se olhar essa jornada que a gente fez aqui em parceria com as grandes operadoras, ela foi muito bem sucedida na medida que essa torta literalmente inverteu em 4 anos. Hoje, 70% dessas transações de recarga já são digitais e, em grande parte, são nesses canais que a gente acaba operando em parceria. A gente tem plataformas onde nossos parceiros se tornam mais eficientes de como abordar esses clientes. Isso acontece no segmento pré-pago e também em segmentos de renda mais alta, como no caso do controle. Quando a gente olha o que está acontecendo no setor de energia, a gente vê desejos e demandas muito parecidas, talvez defasadas um pouco no tempo. O telecom tem uma diferença que você já tem uma sobreposição geográfica em um setor que você tem competição direta, enquanto o setor de utilities ainda é um setor ainda menos desregulado, tirando grandes consumidores, ainda cada um tem um certo domínio naqueles clientes. Mas, dito isso, você tem ainda um percentual de pagamento de contas muito grande, ainda baseado em lotéricos, que é caro e não necessariamente a melhor experiência, no momento onde o Brasil teve uma bancarização e somente em número de cartões de crédito sem precedente. O que a gente fez nos últimos 2 anos é mais do que a gente teve nos últimos 4, 5 anos. E 2, as pessoas também se digitalizaram muito. Então, a gente está vendo que esse know-how de gerir canais digitais e criar soluções de pagamento específicas para demandas de um determinado setor, parece que tem um nível de aderência muito grande. Então, a gente está mais ou menos uns 8 meses testando essa hipótese, aprendendo do setor, trazendo gente, obviamente, que respira, da mesma maneira que a gente tem gente que respira no setor de telecomunicações, fazendo a mesma coisa agora em utilities, e a gente aí tem, em breve, vai poder comunicar o primeiro case ligado mais ou menos a esse quadrante que eu estou comentando, né? Misto de canais digitais, meios de pagamento, criando algumas soluções bastante criativas para que a vida do usuário fique melhor e, do ponto de vista da empresa de utility, ela diminua o custo de arrecadação, aumenta a satisfação do cliente e, idealmente, no limite, reduza também o PDD, a inadimplência. Então, é isso que a gente está se propondo a fazer. É muito inicial, só para setar expectativas. Se telecom, o ciclo de venda é longo, eu diria que utility talvez até mais. É um setor que está se digitalizando mais recentemente. Mas a parte boa é que a maioria dos grandes executivos do setor de utility tem a cabeça muito aberta e já entendeu que essa digitalização vai ser importante para a viabilidade e rentabilidade desse setor no futuro. Então, fica o teaser. Espero aqui, talvez mais 1 ou 2 trimestres, já poder trazer os primeiros cases e dar um pouquinho mais de luz de como é que isso a gente espera, qual o tamanho da relevância. O que eu posso só te indicar é o seguinte, de número, tá? Mas não um número nosso, mas um número de setor, tá? O TPV total endereçável de telecom é na casa de uns 90 bi. O TPV total desse setor de utilities, você está falando de mais de 300 bi. Então, assim, eu sei que é uma comparação meio tosca, mas ele dá um cheiro que é um segmento que está num momento perfeito para se digitalizar mais, e a gente acredita que a gente está bem posicionado para ser um bom parceiro
da mesma maneira que a gente tem feito em telecom. E aí a tua última pergunta aqui, mais ligada à M4U como um todo, e quais são os planos, né? Os planos, eu acho que eles se dividem aqui em talvez 3 partes. Eu vou chamar do business as usual, que está dentro da área de telecom, e aí as diversificações ou geográficas ou setoriais. O business as usual é muito a gente fazer um resgate, de a gente se aproximar mais dos nossos clientes e voltar a inovar. A M4U deixou um legado fenomenal de uma solução hoje que ela é totalmente core, assim, para todas as operadoras do Brasil, mas a gente acha que tem muita inovação que a gente começa a enxergar de coisas que ainda não são feitas e que podem acelerar esse processo de digitalização, de ter planos puramente digitais, onde o cliente faz tudo online, faz o settlement no cartão de crédito, sem análise de crédito prévia. Então, tem um trabalho de turnaround que está praticamente sendo liderado pelo João e pela equipe da M4U, que ele herdou boa parte dela. Então, essa é o que eu estou chamando de turnaround, de uma empresa que tem ativos muito bacanas, por isso que a gente comprou, e que tinha perdido um pouco o compasso, talvez no último ano, e a gente vê que muito rápido, né, o talento está lá, né, as pessoas são muito boas, muito rápido a máquina responde. Então, a gente está animado com essa reversão de tendência. E aí você tem 2 apostas correndo por fora, uma que a gente está tentando empurrar para o segundo semestre. Talvez a gente tenha uma boa surpresa de acontecer antes, mas que é o início da internacionalização. Ela não vai ser indiscriminada, se a gente não quer ir para 10 países simultâneos. A gente tem um país agora na América Latina que a gente está flertando mais forte, e talvez acabe a gente fazendo uma internacionalização precoce. Não era nem o plano. A ideia era garantir que a gente domina a fera primeiro no Brasil, que é um mercado endereçável grande, mas no mundo dos negócios também a gente às vezes tem que ser oportunístico, e talvez a gente tenha alguma notícia nesse sentido. E a outra casa com a tua primeira pergunta, né? A gente viu que o setor de utilities era uma outra área absolutamente natural. Justiça seja feita, a própria M4U já avaliava esse setor há algum tempo, e aí a gente ligou o botão turbo nos últimos 2, 3 meses. A gente chancelou que a tese deles era boa, e aí entramos em modo execução e saímos um pouco da fase de estudos. Então, a gente está bem animado, tá? É um ativo muito complexo, ele já está 100% integrado, está em cima notícia boa, e acho que também em Q4 não tem nenhuma sinergia de custo, só para deixar claro no número que vocês estão vendo. Tem lá um aumento de despesa administrativa de OPEX, vem do somatório de tudo, mas tem, obviamente, muita sinergia de contratos que são redundantes, de fornecedores que a gente ganha escala e a gente já renegociou, de realocação de pessoas em projetos novos, onde tem redundância de gente. Então, a gente acha que a gente foi bem rápido fazer isso, a gente já tem uma organização hoje integrada, não existe mais M4U, a marca está sendo phase-out para praticamente todo o negócio digital. O time de vendas e de marketing está 100% integrado, e o time de tecnologia também. Então, eu acho que isso feito, obviamente, tem ainda uma curva de aprendizado e tem, obviamente, sinergia de custo, que na medida que a gente vai ganhando conforto, a gente, obviamente, vai apertando os parafusos, que a gente já vai ver um pouco de sinergia de custo, se comparado com o Q4, especificamente associado a esse negócio. Excelente, Alvarenga. Obrigado. Obrigado você, Marco. Pedrão, a gente tem, acho que, tempo para mais uma pergunta aqui. A gente tem 5 minutos para cravar 1 hora aqui. Tem alguma no chat, alguma outra, ou como estamos? Tem uma aqui no Q&A que ela já engloba algumas outras. É uma do Guilherme Vega, da Condor, e aí ele comenta que com grandes sinergias operacionais, qual o patamar de margem EBITDA que vocês almejam, se a gente pretende seguir com novas aquisições e em quais segmentos, e na parte de análise de crédito, o que a gente já pode comentar sobre os avanços nessa frente. Tá bom, vamos lá. Muitas perguntas em uma, mas vamos baixar. Então, começar pelas aquisições, a resposta é sim. A gente está com um funil muito bacana, muito sólido. A tese aqui é a mesma de antes. A gente não quer fazer um roll-up de comprar 30 empresas num determinado segmento. A gente quer comprar empresas que ou contribuem muito com o know-how de uma indústria ou com uma solução, e que a gente consiga, dentro do nosso ecossistema, escalá-la bem. Sobre essa tese, a gente tem mais de 10 empresas sendo avaliadas, e, obviamente, em graus de maturidade diferentes. Não vou nem arriscar falar time, porque
A M4U e a Tiax, que eu achei que ia levar 2 meses, levou 1 ano para chegar na condição adequada. Então, assim, pode ser rápido, pode ser lento, mas assim, a tese continua firme e forte e podem esperar, sim, que existirão M&As, mas a gente vai fazer no preço correto e com a empresa correta. Então, a gente não vai se colocar uma pressão desnecessária de fazer qualquer deal, como vocês já viram que foi o caso antes, né? A gente tomou nosso tempo e, quando fez deals, fez deals muito sinérgicos. Em termos de recomposição de margem, Tiax e M4U tinham margens diferentes de margem EBITDA, principalmente. Margem de contribuição, no entanto, são igualmente altas, mas elas têm margens menores, um pouco do que da Bimove. Eu acho que isso cria uma pressão de margem EBITDA percentual mais baixa. Você, de certa forma, já vê isso no nosso resultado atual, ela é mais baixa. Mas eu acho que tem 2 ganhos que a gente acho que nos próximos 2 anos a gente vai trazer. Uma são sinergias naturais, que tem pouco a ver com escala. Quando você tem 2 funções redundantes, você tem um contrato que você ganha escala e você renegocia, essa é a primeira onda de sinergia que a gente, de certa forma, está tirando agora. E acho que a gente vai capturar a sinergia dessa natureza provavelmente nos próximos 3 trimestres ainda, porque a gente não está fazendo isso tudo de uma vez. A segunda melhora de margem é que, em ambas dessas empresas, o custo fixo ele é muito material dentro do custo total. Então, é meio matemática, né? Se a gente, de fato, consegue aumentar a capilaridade de vendas e a gente consegue crescer, que obviamente é o desenho, isso tende a dar uma diluída no custo fixo e a gente ganhar, reconquistar alguns pontinhos. Então, eu acho que, direcionalmente, os EBITDAs são um pouquinho mais apertados, não é muito mais apertado. Quando você faz a consolidação imediata, você tem essa primeira queda de EBITDA percentual, e na medida que a gente faz esses 2 movimentos, né, essas otimizações de um lado, e a gente venha gradualmente a ganhar a escala, a tendência é que você vai recuperando aí uns 2, 3, 4 pontos de EBITDA para se aproximar, talvez em 2, 3 anos, uma coisa próxima do que a Bimove tinha. Percentualmente, né? Em valor absoluto, a ideia é sempre crescer. Pedro, refresca a minha memória aqui, o que eu não falei da pergunta que foi longa. Sobre o produto de análise de crédito, scoring, né? Como é que está essa frente e para onde a gente vê, em que países a gente já implementou? Tá. Hoje, essa frente está operacionalmente restrita ao México. É um país que tem condições bem interessantes. Os bureaus de crédito estão restritos mais na classe AB ou C+. E a gente tinha conseguido lá uma atração tanto nas operadoras que enxergavam isso como uma fonte de receita nova, quanto a gente achou um grupo de fintechs bem grandes que queriam popularizar seus serviços financeiros. E lá cresce bastante. Então, os próximos passos são, no México, continuar crescendo e consolidando essa oferta na linha de credit scoring. E a gente está colocando um segundo produto no ar no México, que é de identity scoring, que é a validação da identidade das pessoas, que é uma ferramenta importante para ajudar dentro de frentes mais amplas de antifraude. Desdobrando dali, a gente está olhando duas ou 3 frentes. Tá? Uma delas é de consumo interno, ou seja, nós somos um parceiro de meios de pagamento, então a gente usar esses próprios scorings que a gente usa para fora para melhorar nossa competência de fazer antifraude e diminuir chargeback como um todo, é uma das frentes que a gente está fazendo para dentro de casa. Então, ela não tem uma geração de receita nova, externa, mas ela deveria melhorar nossos indicadores financeiros na área de meios de pagamento, na medida que você consegue aumentar a conversão de venda, sem que você necessariamente aumente o teu chargeback. Então, essa aí é uma de usar aí a competência que hoje está voltada para fora, para a gente ganhar um edge também para as coisas que a gente faz dentro de casa. E aí, do ponto de vista de expansão aí desses produtos propriamente dito, Brasil, como eu comentei brevemente, é um país natural, tem 3 operadoras móveis agora, que praticamente, feita a venda da Oi, vão deter praticamente 100% do mercado. Então, isso ajuda você a consolidar os dados. E muitos dos nossos clientes no México são grandes empresas no Brasil, tá? São empresas regionais muito fortes. Então, a nossa hipótese aqui é que a gente vai começar provavelmente com os mesmos clientes que a gente tem no México, sendo provavelmente nossos clientes âncora no Brasil. E aí tem um grande processo rodando na Ásia também, de uma operadora, um mercado que já acontece bastante isso, mas esse eu espero para dar o nome aqui exato daqui a mais um trimestre, que eu acho que a gente já vai estar operando até lá. Mas então a mensagem aqui é crescer no México e amadurecer a operação e começar a tentar botar esse ovo de Colombo de pé em 2 geografias novas, talvez 3, mas não muito mais que isso. Tá? Você tem que ter uma roda, essa roda precisa gerar. Você tem que ter os dados de todas as operadoras,
criar uma área neutra de dados para ninguém meter a mão nos dados. Você tem que entender quais são as leis de privacidade e regulação de dados de cada país. Então, não é um negócio... E aí você tem que ter os seus clientes, que seriam as fintechs ou e-commerce, que vão comprar de cada país. Então, não é um negócio que faz sentido você entrar em 30 lugares simultâneos. Aqui a ideia é você ir país a país, e conforme o modelo vai amadurecendo, e aí talvez a sinergia seja mais nos clientes finais. Muitos clientes finais, muitas vezes, têm operação em muitos países. Isso é um dos drives que a gente está usando, inclusive, para escolher que país entrar na sequência. Pedrão, sobrou algum pedaço da pergunta? Não, acho que é isso. E aí, como a gente já está estourado de tempo, acho que a gente pode encerrar. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo tempo. Em breve estaremos juntos de novo no Q1, né? Agora é uma janela mais curta. Mas até então, bem, bom final de semana aí para todos e vamos manter contato. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.